Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor, escola de ministros. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela nossa primeira aula do ano e com o tema de submissão à autoridade, com ênfase nas autoridades espirituais. 186 da harpa. Glória a Deus. Vamos lá? Se possível, fique de pé em reverência. Vamos iniciar o estudo louvando o Senhor. Vamos louvar este hino que fala de vida cristã, caráter cristão, desejo de andar em adoração e louvor a Deus. Não é? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa. Aleluia. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará meu Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus, aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor, nós apresentamos essa aula nessa noite, abençoa os nossos corações, abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, a nossa ignorância, mas que possamos, Senhor, vivermos com tempo para Ti, para a Tua palavra, para a oração, para o serviço, sejamos cheios, Senhor, até a Tua vinda, é o que nós te pedimos, abra nossa mente, o nosso coração e nos capacita a aprendermos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplaudo o Senhor, poder vos assentar. Só um momentinho aqui, meu iPad está em inglês aqui, eu perdi a configuração aqui. Display in brightness. Auto lock. Never. Or 15 minutes. Ok. Gente, matéria importantíssima. Autoridade espiritual e submissão. Tá? Por que entendermos de autoridade espiritual e submissão? Porque todas as bênçãos do cristão estão condicionadas à obediência. Tá? E, claro, a maior obediência que é o próprio Deus. E o Deus que é a autoridade maior, ao qual nós cristãos devemos obedecer, levanta representantes, E levanta os seus escolhidos para guiar, ensinar, mostrar essa vontade de Deus,
essa lei perfeita de Deus, o Evangelho, para que as pessoas possam andar aí na sua luz, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar de autoridade espiritual, que é a ênfase, há várias autoridades, como pai, mãe, tutores, militares, os bombeiros, polícia, governo, mas nós estamos falando de autoridade espiritual porque diz respeito à sua caminhada no discipulado. Você está caminhando, você está congregando numa igreja, então você tem que entender que há autoridades que foram levantadas, e você precisa, com submissão, obedecer. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra submissão. Quem aqui sabe o significado dessa palavra? Alguém? As mulheres geralmente ficam meio com medo quando fala sejais submissa. Quem sabe? Lá, vai lá, pode ir lá. Valquíria. Sejais submissa. Sim, qualquer um. Submeter é autoridade. Submeter uma autoridade a mais que você. Noção ser submisso a uma autoridade. A obediência a uma autoridade. Sim. A respeito da noção da diferença, né? Assim, a grandeza em questão de poder, né? De serviço. Obediência. Obediência, né? Tá alguém mais ali? Submissão. Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra antes da gente desenvolver. Cooperar com a missão do outro. Cooperar com a missão do outro. Eu vou parar aqui. Foi específica, né, no que define submissão. Muito bem. Cooperar. Você sabe que no português a palavra co é um auxiliar, né? Co tem um piloto e o copiloto, né? Então, tem quem opera e tem quem coopera. O pastor está pregando, está operando. Se você prestar atenção, respeitar o ambiente, ser ético, abrir seu coração, vir com o espírito de positividade, crença, você está cooperando. Então, muito bem, submissão, gente, não é nada horrível, né? Então, as mulheres aí, quando falam sejais submissa aos vossos maridos, é você respeitar a missão dele como homem, né? No papel que ele tem, e cooperar para que ele seja bem sucedido nisso, né? Tá? Então, trazendo para o âmbito das autoridades espirituais, a submissão você cooperar, entendeu? Com o que é ordenado, né? Você acatar de bom grado, seguir a instrução, amém? E claro, estamos falando aqui dentro do contexto de uma autoridade que está representando o reino de Deus, Então, você está obedecendo uma autoridade, um pastor, ou um outro líder, não é porque você está condicionado a obedecer a pessoa em si, mas é o que ela representa. Quando você tem essa visão e diferencia a pessoa do que ela representa, você não bate com liderança, você não fica insubmisso, você não julga a liderança, que é o erro de muitos. Olha para a pessoa e, claro, nós somos totalmente diferentes, e aí você, na diferença, você olha para a pessoa e julga não ser correto obedecê-la, porque ela é assim, o jeito que ela fala eu não gosto, eu vi ela rindo demais, entendeu? Isso é erro. Autoridades são homens, mulheres, todos nós somos humanos. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos, bem que tem uma parte que diz que nós somos deuses, né? Mas isso é um assunto mais complexo, não vou nem abrir aqui, senão a cabeça de alguns vai ficar aí meio... mas o próprio termo homem de Deus, que é usado na Bíblia, que a gente aplica no generalizado, homem e mulher. A própria palavra, a junção das duas diz, você é homem de Deus, você é de Deus, não é? Mas não deixou de ser homem. E quando fala de ser homem, fala de falhas, de dificuldades, né?
Se no céu, que era perfeito, teve problema, quanto dirá aqui, né? Então, quando você entende submissão, você não está preocupado em ficar analisando a autoridade. Você está preocupado em acatar o que ela representa. Por exemplo, o pastor, ele é representante do reino de Deus. A palavra pastor, nós temos a palavra poimen nos originais, para pastor, que significa aquele que é pastor de ovelha mesmo, né? Só que é um figurativo para falar de pessoas que gerenciam, cuidam de gente, entendeu? Que o bispo também tem a mesma função, é o episcopos, que também é um pastor. Então, o que é um pastor, um bispo? Resumindo, ele é uma liderança, é uma ovelha, também é ovelha, precisa de ajuda, de cuidado de Deus, do que você precisa também, tirado das ovelhas para liderar outras ovelhas. Então, você tem que amar seu pastor, entendeu? Porque ele também é uma ovelha, ele também tem suas carências, seus problemas. Ele não é um super-homem, tá? Mas o pastor é uma autoridade. Como pastor, como bispo, ele é guia das ovelhas, é intercessor, ele é instrutor. As cartas pastorais vão falar que o pastor tem que conhecer a doutrina e ser apto para ensinar a doutrina. Em outros versículos, exortar, redarguir, corrigir, né? Disciplinar os desordeiros, fechar a boca dos faladores vãos. Então, ele é uma autoridade para isso. Visando o quê? O cuidado da casa de Deus, porque ele também é um dispenseiro. O que é dispenseiro? Que cuida da dispensa. Já viu a dispensa, o armário? Você organiza lá onde fica o macarrão, o feijão. O pastor é esse. É função dele quem fica em tal lugar, quem não fica, entendeu? Como vai ser, ele vai gerenciando a dispensa, pessoas e o próprio local, a casa. Que, por exemplo, vem as despesas, água, luz, aluguel, dias de culto, reforma. Então, isso é uma responsabilidade do pastor com seus cooperadores, né? E você entendendo a função da liderança, o que ele representa, você vai ter o entendimento que você tem que cooperar, que é ser submisso. Cooperar com a missão do outro, cooperar com a missão do seu pastor, tá bom? Isso é importante, porque eu digo que a bênção do cristão está condicionada ao quê? A obediência, a submissão, a cooperar. Quando você não coopera, você está colocando a sua vida num contexto de maldição. Aí não tem profecia, revelação, diz que oração, meu, que vai prevalecer contra o posicionamento que você está tendo diante da palavra, né? Então, a palavra é a maior autoridade, tá? E é importante obedecer. Então, obedecer à autoridade está dentro da palavra, né? E a palavra é o próprio Deus. Eu coloquei esse texto aqui, eu gosto dele, né? Que eu falo assim, se tivesse um diálogo entre as forças do mal, os demônios se reunissem lá e falassem assim, quem é o crente mais forte, né, que existe? Eu coloco até aqui no texto, né? E aí, eles com certeza vão responder, não é o que exerce uma autoridade, não é o que tem mais beleza, não é o mais rico, é o mais obediente, é o mais submisso, o crente mais forte que causa medo nos demônios é o mais obediente. Amém? Então, não existe submissão sem obediência, tá? Essas palavras estão juntas, preste atenção. Você quer ser submisso? Obedecer. Como diziam os pastores antigos, né? Você está na escola aprendendo o ABCD, e Jesus me ensinou o obedecer, mudou a ordem. Beleza. Vamos aqui meditar no texto de 1 Samuel 15, 22 e 23. Eu quero 2 voluntários. Primeiro livro, bom de escola que você aprende, né? Você não vai chegar aqui, gente, 1 Samuel.
Tem gente que fala, 1 Samuel, primeira o quê? Eu fico falando, primeiro o quê? Mas se você falar primeiro, porque é livro. Já pensou? Primeira livro. Não sei que vai pegar a oportunidade, hein? Coisa boa tá aqui, né? Vamos lá, quem vai ser o 1 Samuel 15, quem vai ler o versículo 22 já está ali, quem é o 23? Ali, fechou, os dois, podem ler. Presta atenção, gente, acompanhe na sua Bíblia ou no material aí. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em quem se obedece à sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Pronto. Gente, isso aqui é muito importante agora, presta atenção, eu vou me deter nesse contexto aqui, né, até o intervalo, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso muitas vezes é realidade, irmãos, na vida de muitas pessoas. Dependente do seu tempo de crente, da posição que você está, presta atenção nisso aqui, irmão, porque eu vejo gente errando, aprendendo, vindo para o culto, 1, 2 anos ainda erra nisso aqui, entendeu? E a vontade de Deus é que você não erre. O que é o perigoso aqui? Gente, a submissão à autoridade ela tem que ser vivida, não falada. O que muitas pessoas erram? Aqui é o contexto do rei Saul. Ele não ouvia o que o profeta falava, que era a voz do próprio Deus. Então, todos vão entender que isso é uma atitude de insubmissão, de desobediência. Não ouvir, não fazer o que o profeta ordenou que fosse feito. Só que o pior é que essa desobediência não é uma desobediência, vamos dizer assim, passiva, de alguém que senta no lugar, não vou fazer, não vou obedecer. Se fosse assim era fácil de corrigir. Mas o perigoso, porque essa desobediência é uma desobediência ativa. Ele não obedece à ordem e faz sacrifícios para substituir a vontade de Deus, ordenada pelo profeta, e dá a entender que ele está obedecendo. Entendeu ou entendeu? Subterfúgio. Ele está servindo, está fazendo. Quem tem o olho natural, aplaude, está fazendo, está sacrificando, está ofertando, está indo para a igreja, contextualizando. Mas nem tudo que é aprovado na terra é aprovado no céu. Enquanto os homens achavam que ele estava, nossa, mas que exemplo de obediência, o homem vive sacrificando, vive, não para, servindo, obediente, o céu estava reprovando e dizendo, não tem nada de obediência, porque ele não está fazendo o que eu mandei. É esse tipo de rebelde e de rebeldia que eu quero que você aprenda aqui, que se torna feitiçaria, idolatria. E aí o negócio é tão sério que o texto vai dizer, melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que o texto fala isso, melhor obedecer do que sacrificar, por causa desse tipo de rebeldia disfarçada, sabe, sutil. Porque se a pessoa se prostra e fala, não vou fazer, é mais fácil identificar que ela está insubmissa. Mas quando você, para esconder a sua submissão, faz outras coisas semelhantes, parecidas, para se esconder de fazer o que Deus mandou. Isso aqui que é o sério e que acontece na vida de muitos crentes.
fazer as coisas do jeito que quer, de qualquer jeito. É perigoso. É perigoso você fazer as coisas do jeito que quer ou de qualquer maneira. A idolatria está no coração de Saul. Por quê? Porque ele está fazendo, mas está fazendo o que ele quer fazer, conforme ele acha que deve fazer. Ele não está disposto a sentar, ouvir, aprender o que deve ser feito para realizar. Ele acha capaz de fazer do jeito que bem entende, ou do jeito que bem entender, né? E isso acontece, irmão. Tem gente que está aqui e serve, mas está desobediente. Está falando aqui. Rebeldia. Abre igreja, faz não sei o quê, e dirige, e tchan, mas Deus falou uma coisa com você que você está fugindo de obedecer. Esse sacrifício está virando o quê? Macumba. Vamos vulgarizar aqui. Um macumbeiro fazendo feitiçaria. Porfiar. Eu gostei aqui. O texto fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade. Irmão, você pode estar cometendo um pecado pior do que o drogado lá na rua, do que a prostituta. Porque iniquidade fala do último grau de afronta a Deus. É pecado, transgressão e iniquidade. O pecado, ele tem uma disciplina. A transgressão já é uma disciplina maior, mas a iniquidade é o último grau de rebelião. Agora, imagina você pensando aqui, gente, eu tive que vir para a escola de ministro para aprender que pode ter gente que está pecando menos do que eu lá fora. Eu aqui estou pior do que ele. Porque quando você tem conhecimento, você não erra. Quando você tem conhecimento, você não acha que a mensagem é dura. A mensagem é muito dura, é porque você não tem conhecimento. E quando você tem conhecimento, você entende, não, a mensagem não é dura não. Porque eu entendo que muitas vezes nós estamos fazendo obra de iniquidade dentro da igreja. Rebeldia, rebelião, feitiçaria, idolatria. O último nível, irmão. O último nível de pecado pode estar aqui dentro do crente que foi batizado, que recebeu o cargo. Já pensou? Que sobe até no altar. Note que o porfiar é iniquidade e idolatria. Eu defini a palavra porfiar aí para você que não conhece. Então vamos lá. O contexto é o quê? Que o holocausto, o que é holocausto? É olê, olã, no hebraico, queimado que sobe, oferta queimada. Saul estava lá preparando a oferta queimada, e que faziam parte do sacrifício de louvor e gratidão, e você traz para o dia de hoje, que Deus está dizendo através do profeta que se for para um crente dar oferta, dízimo, primícia, fazer qualquer coisa na obra, em desobediência a alguma coisa que Deus falou, é iniquidade, é feitiçaria. Entendeu? Sacrifício de tolo. Deus falou, quer isso da sua vida. Você, não aceito, pastor, está demais. Não, vou falar com Deus. Então dá glória se Deus for misericordioso e disciplinar e tirar, porque se deixar fazendo, melhor muitas vezes o pastor disciplinar do que ele. Disciplinar. Entendeu? E aí você está lá achando que, poxa, e no mundo espiritual Deus está falando, você está com obra de feitiçaria. Se Deus falou, obreiro, é na porta, o que você quer aqui? Se eu falo, tira oferta, o que você quer pegando no violão? Você está entendendo essas coisinhas que a gente quer fazer do jeito que a gente acha que é e não ouve autoridade, porque o pastor ele é um construtor, igreja. O que é a construção? Cada ovelha é um tijolinho no muro da construção do reino de Deus. É ele que vai botar o tijolo lá, o tijolo vai pular lá, não quero ficar aqui, vou ficar aqui. Entendeu? Que põe cada peça no local para que o reino seja construído. E depois que ele coloca, num caso de engrenagens, vem o óleo. O que é o óleo? O óleo para a peça funcionar.
Então, se você não tiver o óleo, que é a unção de Deus, que é a autorização, você não vai funcionar. Sabe? Perturbando. Entendeu? Então é muito importante entender que a autoridade espiritual tem a visão de como será o trabalho. Por mais loucura que seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Tá? Então, aplica para o dia de hoje, não adianta você fazer um monte de coisa em desobediência. É pecado, iniquidade, entre debaixo de maldição pela sua insubmissão, incapacidade de cooperar. Você pode se achar o crente das galáxias, irmão. O super preparado, mas Deus falou, teu papel é lavar banheiro, e aí? E aí? Ou também você pode sentir o pequeno dos pequenos e Deus falar, não, vou te levantar como autoridade aqui. Daniel diz, Deus, ninguém está aqui porque é alguma coisa. Mas Deus levanta quem quer e abate quem quer. Acabou. Soberania de Deus. A gente tem que ter entendimento para vir cultuar, irmãos. A gente muitas vezes acha que a gente pode escolher as coisas e não entende soberania de Deus. A gente, quando entende soberania, questiona menos e obedece mais. Tipo assim, eu não sou ninguém aqui não, estou aqui só um tijolinho aqui nesse grande universo. Então vamos lá, fazer em desobediência é melhor que não faça, essa é a lição. Dúvida? Porque é um sacrifício nulo, não vai ter valor, não vai te trazer galardão. Por isso que tem vezes pregador que fala, gente, é melhor que tu estar lá no pecado, se esbagaçando, está aqui do jeito que você está. Aí você fica, meu Deus, que pesado. Não, mas é uma verdade. Porque ele está vendo o mundo espiritual e está vendo a nulidade. Está suando de graça. Então, melhor antes de fazer, aprenda a ouvir e obedecer e saber o que se deve fazer. Aí sim, você tem um caminho de bênção para seguir, que é a vontade de Deus. Jesus é o exemplo maior, tanto que Deus, o Pai diz para ele, esse é meu filho amado em quem me compraz, porque você vai ver Jesus como exemplo. Qual foi a missão de Jesus? Ir para a cruz? Pregar a palavra? Curar enfermo? Expulsar demônio? Foi a missão de Jesus? Não foi. Essa missão nunca foi de Jesus, essa missão foi do Pai. Então, qual era o propósito de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Não, arrepiou, mas podia dar um glória. E nesses glória não, pode até melhorar o glória mesmo. Porque isso aqui é um culto da palavra, de ensino, precioso. E eu estou dando aqui na unção do Espírito o conhecimento. Olha que erro, na missão de Jesus foi ir para a cruz, foi derramar o sangue. Analisando exegeticamente, não foi, porque Jesus não tinha vontade própria. A vontade foi do Pai. Jesus falou assim, que eu não ia ir para a cruz, não ia expulsar demônios, se não fosse a vontade dele, porque eu não vim fazer a minha. Aí a gente quer fazer a nossa. Que lindo isso, né? E briga, e rebela. Aí vai para o monte virar grupo de facção, né? Porque o monte agora é a tenda dos facciosos, dos rebeldes. Não quer ouvir pastor? Vou lá para o quartel dos rebeldes. Fazer feitiçaria. Por quê? Porque quem resiste é feiticeiro. Aí vou me ungir. Agora quero ver quem me impede de pregar, de tocar, de cantar. Eu faço o que eu quero. Se eu estiver mentindo, você vai, pastor, o senhor não tem autoridade para falar que está mentindo. Aleluia, Jesus, oh glória. Vamos lá. Vocês querem deixar a palavra porfia para agora ou para depois? Para o segundo turno. Etimologia. Não vamos falar da porfia aqui. Vamos lá. A desobediência à palavra e à autoridade constituída é rebelião.
e porfia. O que é porfia? Está no texto aí, depois vocês marcam aí com marcador. É uma boa interpretação, dentre outras, eu gostei dessa aqui. Porfiar é discutir com ardor. Sabe quando você fala para a pessoa fazer uma coisa, ela fica discutindo, não sei o quê, eu não vou, vai fulano, é porque não sei o quê, eu já fiz isso. Sabe que a pessoa fica com raiva e não quer fazer? Ela não só discute, mas ela discute com ardor. Ardor é sentimento de raiva, de indignação por aquilo. Sabe, como se ela estivesse sendo injustiçada. Quando você não obedece à autoridade e fica inventando outros meios para se justificar, diante de Deus, no mundo espiritual, você está olhando para Deus e está assim, ó, com ele. Babando, vociferando na face de Deus. Imagina você, o Deus Todo-Poderoso, sei lá no trono dele, cuspindo, tentando gritar, o Senhor não sei o quê. Quando nós somos submissos, o peso da reação espiritual é essa. Entendeu? Mas a gente é tão pequeno que a gente nem vê a nossa maldade. A gente se acha bom demais para obedecer. Que a gente fala, mas eu não senti no meu coração. O meu coração, irmão, para. Você não conhece nem seu coração, tão pequeno que você é. Tá? Jeremias diz que extremamente corrupto e mau é o coração do homem, quem o conhecerá? Não, porque eu tenho um coração. Tu está dizendo, né? Nem sabe que tem tanta sujeira, coisa ruim que tem no teu coração. Nem imagino que Deus nem mostra para você não ficar deprimido. Eu vejo um povo que diz que fez jejum e chega todo soberbo. Não, quando eu jejuo, eu me sinto tão pequeno. Eu fico com vergonha de mim. Eu fico quase em depressão, porque o impacto da luz de Deus é tão grande que eu começo a ver o quanto eu sou pequeno e sou pecador, quanto no meu coração a maldade, a inveja, a falsidade, sabe? E eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim se eu não ser espiritual para dominar isso aí? Jejuei. Eu quero ver se Deus não vai me dar vitória. Mas jejuou, tu tá mais na carne do que tudo, irmão. Que quem jejua não aguenta nem olhar para cima. Tamanha santidade de Deus em relação ao nosso pecado. Então a submissão à autoridade foca nesses princípios aí da primeira aula aí, que é muito importante. Vamos fechar aqui 10 minutinhos, 15 e a gente volta para o término, beleza? E aí... Obrigado. Gente, o segundo tempo aqui vai ser mais rápido, mas não menos importante. Então, fechando o contexto aqui do que é falado, cuidado com essas tentações do diabo, não só dentro da igreja, mas fora também. No trânsito a gente é muito tentado, né, irmão? Nossa, eu também sou meio assim, doido dirigindo, ai meu Deus. Então, cuidado, entendeu? Lembra da palavra, respira, né? Aonde for, né? Lembre para o diabo não tomar a sua bênção, tá bom? Versículos 24 ao 27 de Lucas 22, eu mesmo vou ler, tá bom? Lucas 22 é o capítulo, tá? Os versículos 24 a 27. Olha que versículo também, versículos muito bons para fortalecer o entendimento dessa submissão, tá? Gente, vamos lá. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Isso aqui são os discípulos, né? Não sei que troço que desceu neles lá, eles começaram a disputar quem era o melhor ali. Então, até os discípulos entraram na carne, irmão. Meu Deus, o negócio era difícil, hein?
Não foi mole para Jesus, né? Quanto mais para a gente. E ele lhes disse, isso aí é Jesus, né? Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm, no plural, autoridade sobre eles, são chamados benfeitores, mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Tá? Então aqui nós vemos o próprio Jesus como exemplo, né? Ele já estava ensinando, dando exemplo. O que eu quero dizer para você aqui, quando você entra na igreja, todo conceito que você tem mundano, de autoridade, mundano eu falo, não quer dizer que é sentido de depravado, não, questão dos valores do mundo, as organizações seculares, né? Mesmo direitas, justas, respeitáveis, essa filosofia é diferente da filosofia do reino de Deus. Então você tem que apagar aquela visão que você tinha, se você, eu trabalhei no lugar, o que é de bom você retém, mas a filosofia é diferente. Na empresa lá, eles pegam lá, não, você tem que produzir, ganhar, né? E fica a pessoa só falando ali, né? Para os outros fazerem. Você vai ver que no reino, quem está falando está dando exemplo também. Sabe quem eu gosto? Que eu gosto muito de estudar, assim, de ler, vocês já conhecem, de Alexandre o Grande. Assim, eu já li muito sobre ele, e é muito interessante, por isso que ele tem esse nome de o Grande. Né? Vocês sabiam que há livros que dizem que quando Alexandre o Grande estava marchando para o rumo do Oriente, ali da Babilônia, para as terras dos termos de Israel, né? Provavelmente ali nos territórios de Babilônia, né? Vocês já chegaram a ouvir isso, que ele teve um sonho, que ele viu um monte de gente de branco, de roupa de linho, com um negócio no peito cheio de pedras, né? Com turbante, e nesse sonho, era como se fosse Deus, né? Falava assim, quando você vê esse povo, não maltrate eles, eles são meus. E segundo livro, tá? Não estou dizendo que foi verdade ou não, isso foi um livro que eu li, que numa marcha ele viu este povo e lembrou do sonho, eram os levitas, os sacerdotes do Senhor, e ele os tratou com muita honra. Tá vendo? Então olha assim, o cara não é crente, mas olha o conhecimento, o que faz um coração de obediência, né? Para que, irmão, a gente não ache lá fora o que está faltando aqui dentro, né? Que a gente pensa, não, a gente é top, não, irmão, tem gente lá fora melhor que a gente. O negócio é que a gente tem a obrigação de ser exemplo, né? Mas a gente vai encontrar sempre gente ali que nos ensine, né? Mais do que nós. Então, o que eu estou dizendo quanto a isso? É que a visão é diferente, que quanto menor você for dentro da casa de Deus, em obedecer, em acatar, maior no reino vai ser sua autoridade, a sua posição espiritual, entendeu? É inverso, né? Quem menos quer fazer porque se acha grande, menor será. Mas quem mais sacrificar e se colocar na posição de menor, de servo, de humilhação, maior será. Isso mostra o poder, irmãos. Olha o que a submissão nos faz, né? Nos dá poder de crescimento, de grandeza dentro do reino, né? E é lindo, irmão, o caráter de Cristo em nós é a humildade, é a simplicidade. Eu acho lindo o crente simples, crente humilde, é show, né? Obediente, não importa a posição que tem na vida, o coração dele reflete essa humildade de servir, tá? No exemplo de Saul, ele foi rejeitado, né? E trazendo por tipologia, é a oportunidade de reinar que Deus nos dá. Então, todos nós temos uma oportunidade de reinar com Deus, de construir a nossa história. O rei, o que o rei fazia? Ele conquistava, né? Ele pegava os despojos, ele acumulava riquezas para o seu reino. Então, você pode acumular riquezas, sejam espirituais ou materiais da sua vida, pelo princípio da obediência à autoridade, da submissão, que é mais do que obedecer sem raiva, obedecer
Saul, quando obedecia porfiando. Sabe? É o obedecer de coração mesmo, ter prazer naquilo. Sabe? Deus contempla e Ele é o próprio que te honra quando você entende o princípio. Tá? Então não faça como Saul, exemplo negativo aí que nós vemos. E outra coisa que Deus nos ensina com Saul, que depois veio Davi, que ninguém é insubstituível, irmãos. Poderia terminar a aula com isso aqui. Alguém fala, mas a igreja precisa de mim. Aquela igreja, o pastor não vai falar assim comigo, porque ele sabe a altura do meu dízimo. Sabe? O pastor não vai me botar no banco, porque se eu não cantar, ninguém canta como eu. O que você acha desses pensamentos? Só se esse pastor não for ungido de Deus, né? Saul talvez teve esse mesmo pensamento. Não, eu fui escolhido. Não interessa o que eu estou fazendo, a nação precisa de mim. É triste, né? Dói no coração quando você vê uma pessoa que começou tão bem terminar Deus falando, eu o rejeitei. Escolhi alguém melhor. Então sempre vai ter alguém para nos substituir, alguém melhor. Isso nos coloca na posição de submissão e humildade. Você saber que em qualquer momento, se você rejeitar, obedecer, vai ter alguém que vai obedecer. Eu estou liderando aqui forçado, Se eu sair, se você sair, vai ter alguém melhor. É bom ouvir isso, né? Para a gente não sair do eixo, tá? Então, que é Davi, que é o substituto, né? Perfeito. Então, ninguém é insubstituível. E o que é lindo que Davi vem como exemplo, que eu fecho aqui, de respeito à autoridade. Saul estava com seus problemas, mas ele ainda era autoridade. Davi tinha a promessa de ser. Davi atropelou as coisas? Gente, eu prego muito isso. Olha para Elias e Eliseu. Eliseu só se tornou profeta depois que Elias terminou. Quem já leu aqui a história de Elias? Elias passou por crises. Nós somos homens, sujeitos às mesmas paixões, falhas. Elias tropeçou na vida. Você acha que Elias foi perfeito? Você acha que Deus deixou de ver ele como profeta porque ele tinha erros? Não. Negócio lá da caverna, né? O pessoal diz que ele fugiu de uma mulher, mas não foi de uma mulher. Ele fugiu foi por causa do zelo que ele tinha. Ele tinha tanto zelo pela santidade de Deus que quando ele viu a situação espiritual de Israel, ele desanimou e falou, não adianta mais lutar, o povo se perdeu mesmo. No pecado, na prostituição, na idolatria, desisto, foi embora sem Deus ter mandado. Deus chegou na caverna, falou, Elias, o que tu está fazendo aí? Como ele era profeta do fogo, que ele só viu Deus do poder, eu vou fazer a minha obra, vou fazer a minha justiça. Deus mostrou para ele que Deus também é Deus dos depressivos, Passou a tempestade, o fogo, Deus não estava lá, mas na brisa suave, Deus falou. Então Deus falou com calma, Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Não, é porque assim. Ele falou, não é assim não, tem 7.000 que não dobraram, que estão só escondidos. Então, continua a sua caminhada, você vai ainda fazer isso. Sua história não acabou. Sabe por quê? Porque sempre vai ter gente querendo pôr ponto final na nossa história. Quando Deus levanta uma autoridade, sempre vai ter alguém dizendo, acabou para ele, acabou para ela, não vai se levantar mais. E não é assim, irmãos. Davi nos ensina diferente, Eliseu nos ensina diferente, e eu quero que você redobre a sua atenção, porque eu estou terminando com algo muito importante, e isso infelizmente acontece no nosso meio, não é só aqui, quase toda a igreja. E se você tiver conhecimento, talvez você não vai fazer isso, atacar uma liderança, sabe?
desobedecer, achar que o momento que ela está frágil, você pode ir lá e terminar de acabar com a história, difamar, abrir outra igreja. Não é assim, gente. Eu pergunto, Elias terminou o ministério dele envergonhado? Caído? Não. Quando ele estava caído, Deus o restaurou. Você ainda vai ungir fulano, ungir ciclano, vai fazer isso. Quando acabou o tempo de Elias, a Bíblia mostra Elias terminando o ministério como? Assim ou assim? Você só vai receber unção de autoridade quando você aprender a amar a autoridade. Quando você desejar no seu coração o sucesso da autoridade. Sabe? Unção que se inveja não se repassa. Mas unção que se respeita se repassa. Unção que se serve, que se submete, que ama, se repassa. Sabe? E aí ele sobe em glória com anjo, né? Redemoinho de fogo, os carros não é para Elias, é para Eliseu, é outra coisa, né? Aí sim, e Eliseu não sai dizendo, agora sou eu, ele espera a capa, gente. Então, se Deus tem chamada de liderança com alguém, tem os princípios a se obedecer e tem o tempo. Se a capa não desce, não tem Eliseu. Eu já contei o testemunho meu do monte, eu ia falar domingo o negócio estava manto, mas domingo eu falei que eu fui no monte, o radiador estava rachado e eu queria descer, e eu falei, vamos pela fé então, a gente põe água aqui, que vai correndo, chegar no monte, a gente enche de novo, que lá tem filtro. A gente foi para o monte, eu fui com aquele que ela estava em libertação, estava ajudando espiritual, e ficamos lá a tarde toda orando, e culto, e orando. Na hora de ir embora, eu fui lá encher, e pegava o copinho, subi o morro, enchi um copinho no radiador, correndo, eu e ela. No filtro, lá na tenda, enchia os copinhos. Aí o líder de lá, que já não está mais entre nós, está com Deus, que é o pastor Sena, né, olhou assim, ei rapaz, faz favor aqui, irmão. Aí tudo bem, com os copos na mão. Ele, você não está vendo que a água é difícil de trazer para cá? Eu estou vendo você subindo toda hora com água, o pessoal precisa de beber aqui, vai ter atividade mais tarde, você está desperdiçando a água à toa. Irmãos, perante Deus, eu abaixei minha cabeça, eu senti a alegria de estar sendo exortado por uma autoridade. Baixei a cabeça e falei, desculpa, Senhor. Eu podia falar assim, você não está entendendo, o senhor não sabe de nada, não sabe o que eu estou passando. Nada. E perante Deus, eu falei, sim, Senhor, e ele, ó, sermão, e os vasos tudo vendo. Ele não falou baixo, não, falou alto. E eu, que vergonha, dos profetas tudo vendo, você não sei o quê, e não sei o que lá, e eu... Sim, Senhor, desculpa, Senhor. Quero que Deus me fulmine no meu coração. Fiquei com um pingo de raiva. Ai, que raiva, eu vou segurar aqui porque ele é pastor. Eu quero que Deus me fulmine se no meu coração não teve maldade. Nenhuma. Só pedi desculpa. Quando eu fui subir, ele, ei, volta aqui. O que você está levando essa água mesmo? Aí eu falei, não, pastor, que eu vim pela fé e o radiador do meu carro está rachado. E aí, para não estragar, né? Eu estou tentando encher para ver se eu corro em casa antes da água cair tudo. Que eu estou na prova, né? Estou no mistério. Ele, ô meu filho, me dá um abraço aqui, me desculpa. Eu não sabia que você estava com coisa. Vem cá, me levou numa salinha, me deu um galão. Aí esse galão serve, mandou o obreiro lá, leva ele lá na torneira lá. Me deu o galão para encher, né, no carro. Eu enchi de radiador e vim embora. Irmãos, de noite no culto. De noite no culto, isso foi mais cedo. Fiquei amanhã até a tarde, todo dia no jejum. De noite no culto, eu estou no culto, o que acontece? Deus fala, ei, você, vem cá. Eu era obreiro, eu acho. Vem cá. Cheguei na frente, falei assim, Deus está falando que hoje ele te unge a pastor. Fui ungido naquela noite, naquele dia. Por quê? Porque eu fui provado. Deus não vai dar autoridade para quem não obedece à autoridade, irmão. Se eu tivesse dado lugar à unção pastoral, já era. No mesmo dia recebi o reconhecimento. Eu falei, eita Jesus, que lindo, é bom estar na brecha, né? Buscando. Então,
Jesus vai nos mostrar isso, irmãos, que nós temos que entender que a autoridade do reino de Deus é ser menor mesmo, é obedecer, acatar com humildade as ordenanças. Já pensou? Porque eu chegar no Arthur ali, estou estressado, Arthur, vai fazer isso aqui, ele. Oxe, quem é ele? Quem é ele para falar assim comigo? E aí? Aí perdeu a unção de obreiro, né? Perdeu a unção, o anjo, o óleo estava descendo, olha assim, o anjo traz, volta, já era. Sai fora. Vai matar, quando tiver poder, vai sair matando todo mundo. Entendeu? Irmão. Vocês da glória que hoje ainda é tranquilo. Um tempo atrás os pastores eram brabos, irmão. Para eu estar aqui hoje, tu não sabe, irmão, a escola que eu tive que passar. Imagina a época da bispa, vai. Mas para pegar uma oportunidade era 3 anos, irmão. Para ser obreiro era 6, 7, 10 anos. Fiel. Eu já ouvi um obreiro que chorava. Eu tenho 10 anos na igreja, fiel, faço tudo, e o pastor não me ungiu. Demorava, irmão, mas também quando ungia homem de verdade. Mulher de verdade, sabe? Pau para toda a obra. Agora, esse povo que recebe unção com 3 meses, 1 ano, 2 anos, vê se fica de pé, irmão. Vê se o inferno respeita. Não respeita. Entendeu? E às vezes você fica preocupado, porque a igreja é tão rígida. Não é não. Já foi, hoje está fácil. É porque Deus precisa de ver uma transformação em você ainda. Ainda tem muito eu aí, sabe? Ainda mais se você é colérico, qualquer coisa, você... Vou virar o Hulk! Não pode esquecer que Deus vai te dar poder. Não dá, irmão. Moisés era manso e humilde, de coração. Isso não tem nada a ver com temperamento. Manso e humilde é ficar assim, irmãos, não tem nada a ver. É de coração. Temperamento, que um é mais retido, outro é mais... Mas humildade de coração. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, irmão, não tem quem impeça as nossas bênçãos. Eu fecho aqui, tá? Lembrando de Davi, Saul estava em problema e Davi respeitou a unção. É tão grande que o próprio Saul reconheceu. Quando ele podia ter pego Saul, ele corta a orla, sentiu mal, e falou assim, Deus me deu nas tuas mãos, mas ai de mim, porque a gente lê ungido, você não entende a linguagem. Ai de mim, ser insubmissa a uma autoridade. Você é uma autoridade. Que é isso, gente? Saul falou, realmente, o reino vai ser firme na tua mão. Olha, vai ser firme. Você tem princípio, cara. Tu é uma arca, Deus mora aí dentro. Seu coração é o coração de Deus. Você vai crescer e o reino vai ser firme nas tuas mãos. Os inimigos Deus vai botar na tua mão, porque você é realmente a pessoa submissa. Entendeu? Então o temperamento, o que o pastor faz ou deixa de fazer, não muda o seu sentimento de obediência quando você tem entendimento da Bíblia. Já pensou se eu deixasse de amar você porque você dá lugar? Porque ovelha dá trabalho, irmão. Ixi, eu vou desabafar aqui. Ovelha, falta deixar doido, tá vendo fio branco aqui, estava na barba, agora já veio para a cabeça. Sabe, eu dou umas atitudes de velho em casa, e minha esposa está ficando velha, eu falei, estou mesmo, porque eu estou ficando velho, porque você sabe que o povo que a gente tem que cuidar ali, irmão. Sabe? Aí a pessoa, se eu deixar de amar por causa de problema, para um líder dá mais raiva você insistir, meses, um ano na pessoa, a pessoa vai lá e não aprende nada e dá lugar para o diabo. Não, se fosse para o diabo era bom, dar lugar é contra você mesmo. Ou seja, é fácil isso, não é? E a gente atura isso aí, que mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Está aqui, estou dando o alimento com o mesmo amor. Palavra com o mesmo amor. Então, por que quem está como liderado não pode amar o seu líder? Se ele for problemático, e daí? Mas ele não é ungido? Na hora que ele bota a mão lá, o demônio não sai? Não foi a oração dele, a profecia dele que te deu alguma coisa nessa vida? Que a gente às vezes só sabe reclamar, irmão, tem que ser grato. Ninguém aqui pode reclamar de nada, começando a gente só recebeu aqui. Só melhorou, depois que a gente encontra com Jesus, só melhora. Às vezes não melhora por causa da gente mesmo, mas se você obedecer e ter fé, você vê que Deus é fiel na nossa vida. Então a gente está fechando esta aula, bênção, né?
com esses conceitos, e o grupo ativo tem já o que comentar na semana, e sempre falo, estudo na semana, que é só o culto, né? O estudo é em casa. Amém? Dúvida? Dúvida relacionada ao assunto? Não? Até a Giovana entendeu? Que chique, Giovana está aqui na aula, hein? Jesus é bom, né, irmão? Isso aí, já começa aprendendo Bíblia para tocar na unção da palavra, né? Vamos nos colocar de pé aplaudindo o Senhor Jesus. Obrigado aí, pode fechar.